Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@eg.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está no seu vídeo, anote aí, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder participar dos projetos e ver também as matérias que o sindicato prepara com muito carinho e exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. O tema do nosso programa de hoje é sobre discriminação racial. Para tratar desse assunto, nós convidamos o Denis de Oliveira. Ele é professor da USP e membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos Indisciplinares do Núcleo de Pesquisas e Estudos Indisciplinares sobre o Negro Brasileiro. Denis Oliveira, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. É um tema polêmico que merece muita discussão, Denis. Com certeza, ainda mais um país como o Brasil, que tem mais da metade da população composta por negros e pardos. Né? E falando de Brasil, já engatando nessa sua colocação, o Brasil pode ser considerado um país racista? Sim, um país racista, né? Um país, inclusive, que desde 2005, né, 2001, perdão, o próprio governo brasileiro reconheceu o racismo como problema nacional, né? E hoje uma grande agenda que se discute na política nacional é medidas de combate ao racismo, né? Isso você falou a partir de 2001? 2001 por conta da Conferência Mundial de Combate ao Racismo da ONU em Durban, né? E um pouquinho antes disso, em 95, né, uns 6 anos antes, né, por ocasião dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, o Movimento Negro fez uma marcha a Brasília e entregou um documento ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, exigindo, né, medidas, políticas públicas para combater o racismo. Naquela ocasião, o presidente nomeou um grupo de trabalho interministerial, na GTI, para discutir essas questões. E quando ele faz isso, então, ele já está reconhecendo que o Brasil é um país racista e é necessário que o Estado tome medidas de combate a isso. Então, o racismo no nosso país, podemos dizer que é um fator histórico. Histórico, né? Histórico, e o maior problema dele é que nunca se considerou um país racista, né? O maior problema do Brasil é que o mito da democracia racial, ele sempre foi propagado e muitas pessoas ainda acreditam que o Brasil é um país ainda que as raças convivem harmonicamente, né? Isso é um problema. E a lei que pune os indivíduos que praticam racismo vem desde quando? Da Constituição de 88, né? Em 88, na Constituinte promulgada, né, transformou o racismo como crime inafiançável e prescritível. Só que, apesar disso, né, a maior dificuldade é tipificar esse crime. Então, você não tem pessoas presas por isso ainda hoje. Falta elementos, né? Sim. Falta um mecanismo para que a lei realmente seja cumprida. Exatamente. Testemunhas, então, enfim, aquela coisa toda. As próprias delegacias, a justiça mesmo, tem dificuldade de aplicar essa lei. Vamos lá. Vamos entrar para a pauta, então. Ok. Denis, de que formas o racismo no Brasil se mostra mais efetivo e difícil de ser combatido? É isso que eu comento agora, né? O fato do Brasil ter esse racismo mitigado, sutil, né? Não aparente, né? Quando nós tivemos quando houve a abolição da escravidão em 1888, essa abolição nós chamamos no movimento negro de abolição inacabada, abolição inconclusa. Porque foi abolida a escravidão, só que não houve políticas públicas de inserção da população então escrava, né, ex-escrava, na sociedade brasileira. Então o negro saiu da condição de negro e negra, de escravo para desempregado, né? Isso já começou a criar os problemas sociais para a população negra. E desde então, à medida que o Brasil não foi reconhecendo o racismo como problema, né, a dificuldade que você tem é de enfrentar um problema que não é tido como oficial. Né? Agora, o preconceito racial, na sua opinião, se confunde com o de classe? Com certeza, assim, né? O que acontece no Brasil é que a opressão de classe, ela foi construída a partir da opressão racial, né? Porque como é que o capitalismo no Brasil foi construído? Foi construído em cima do modelo escravagista, né? Quem foram os primeiros trabalhadores no Brasil? Foram os africanos escravizados, né?
Então, a luta de classes no Brasil ela começa com a opressão do africano escravizado. Por isso que essa quase sinergia, né, entre a luta de classes e a luta antirracista. Não se reconhece, então? Não se reconhece, né? Então, aí agora o que acontece, né? Muitas vezes, em função de situações de crise econômica, desemprego, a própria classe trabalhadora, muitas vezes, ela acaba utilizando o racismo como uma forma de disputa pelo mercado de trabalho. Né? Então, qual a dificuldade de você encontrar uma solidariedade entre trabalhadores brancos e negros na luta contra o racismo? Martin Luther King pode ser dado como exemplo nesse combate? Sem dúvida. Agora, a diferença com os Estados Unidos, tem duas diferenças. Né? A maior diferença dos Estados Unidos é que a população negra norte-americana é 15% só da população. No Brasil, muito mais da metade. Né? Então, isso é um dado. A segunda coisa, né, nos Estados Unidos, há uma admissão oficial do racismo. Né? Os Estados Unidos é um país que declara-se como um país que segrega a população negra, sempre aconteceu isso. Né? Então ali você tem uma outra situação, que não vou dizer que é melhor que é pior, mas que é diferente em relação ao Brasil para você discutir a Mas depois desse fato histórico do Martin Luther King ou não? Sempre historicamente foi? Sempre foi, não, agregou. Sempre foi. Sempre, né? Tanto é que, na verdade, o movimento de direitos civis, ele foi um movimento que surge nos Estados Unidos contra a segregação racial, né? Porque em alguns lugares você tinha lugar para branco, lugar para negro, né? Tá. E no Brasil não existe oficialmente, mas há uma segregação que é invisível. Obscura. Obscura, isso mesmo. Perfeito. Estamos recebendo em nossos estúdios, tratando um tema bastante oportuno, discriminação racial. Meu convidado de hoje, Denis de Oliveira, professor da USP. Você pode participar do nosso programa através do nosso canal eletrônico. Aí no vídeo é o visãoemdebate@ig.com.br. O Denis, além de professor da USP, é membro do Núcleo de Pesquisa de Estudos Indisciplinares do Núcleo de Pesquisa e Estudos Indisciplinares sobre o Negro Brasileiro. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Quer informação que te traga conteúdo e que gere negócios? Bem Mais Osasco. Entretenimento, saúde, educação, moda, economia, beleza, decoração, dentre outros temas. Disponível em vários pontos de distribuição, também no formato eletrônico e para seu conforto através de assinatura. A boa informação e o sucesso de seu negócio. Bem Mais Osasco, sua revista. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa, discriminação racial. Meu convidado, Denis de Oliveira. Ele é professor da USP e membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos Indisciplinares sobre o Negro. Denis, no Brasil, quais são as consequências mais graves na prática do racismo? Mais graves é a própria falta de oportunidades para a população negra, né? Para o jovem negro, para a jovem negra, para a mulher negra, para o trabalhador negro, trabalhadora negra, né? Então aí você tem assim, mesmo jovens negros que se esforçam, que buscam uma oportunidade, encontra uma série de barreiras, né? Tem uma frase de um líder do movimento negro brasileiro, um colega assim, não vou lembrar o nome dele, ele falou assim: ser negro no Brasil é como matar um leão por dia. Né? Porque no dia a dia você sofre discriminação, você está andando na rua, o cara pega atravessa a rua com medo, segura a carteira, né? Você vai procurar uma vaga no mercado de trabalho, aquele critério da boa aparência acaba tendo conotação racista. Então, raramente você vai ver, por exemplo, meninas negras, né, jovens negras, por exemplo, trabalhando como atendentes,
Geralmente elas trabalham em funções que não têm a visibilidade, um telemarketing ou funções internas. Enfim, tem uma série de elementos aí que vão dificultando as oportunidades para esses jovens negros, né? Você citava no começo do nosso programa, da nossa entrevista, que muitas vezes o racismo está obscuro, né? Sim. Como detectar no dia a dia esse racismo velado? Olha, quem pode detectar isso é a população negra mesmo que vai sofrendo dia a dia, né? Então, por exemplo, essa coisa de frequentemente ser suspeito, né? Por órgãos policiais, né? Isso é uma coisa. De ser sempre haver um estranhamento, então entra num restaurante, entra no bar, entra numa festa, todo mundo olha, acha que não é o lugar correto para isso, né? Ou então alguns jovens negros mesmo que ascendem a classe média alta, quando vão lugares com esse perfil socioeconômico também são, né, sofrem estranhamento, né? Ou seja, o próprio negro, quando é da classe média, ele também sofre, né? Teve aquele caso. Não, e o negro para com o negro da classe média com o negro que não teve muita oportunidade. Olha, aí é um professor de classe, né? Não racial, de classe sim, né? Agora, por exemplo, o negro de classe média, quando vai frequentar, o que acontece no negro que sobe classe média alta, né? Quando vai frequentar lugares onde a população branca é majoritária, porque no Brasil a questão racial e a pirâmide social se confundem, né? Ele vai ter muitas dificuldades de se colocar, né? Sempre vai ser uma pessoa que vai ter estranhamentos, sempre vai ter sua competência questionada, ele vai ter que todo dia comprovar que ela é competente. Então, essa dificuldade que esse negro sofre, né? Eu estava vendo assim, vamos pegar um caso de uma celebridade, né? Como o jogador de futebol Neymar dos Santos, né? Em vários momentos em que ele vai jogar fora ou ter aquelas hostilidades contra ele, jogam o quê? Uma casca de banana. Já vi várias vezes, vi jogo na Irlanda, na Bolívia, né? Ele é de macaco e tal. Então, esse tipo de comportamento, que alguns acham que é brincadeira, que é apenas um comportamento banal, mas isso é um comportamento ofensivo, né? Sem dúvida. Então, isso é o problema de você reduzir o problema do racismo. E né? tem que se punir, né? Tem que se punir. O Brasil não é Suíça, né? Passou das 6, boa noite no nosso país, né? Exatamente. Muita gente acha que é branco e... Bom, basta ir para a Europa para ver como eles tratam a gente. Exatamente. Agora, Denis, como enfrentar a discriminação racial no mercado de trabalho? Aí a coisa piora, né? Olha, eu acho que assim, o movimento sindical ele tem que assumir essa pauta, né? Porque a discriminação racial no mercado de trabalho, ela se expressa fundamentalmente, né, pela questão do desemprego, né, maior entre a população negra, e também pelos salários mais baixos, né? Então, do ponto de vista geral, isso significa um rebaixamento da massa salarial. Então, para o movimento sindical, que é um movimento que luta, né, para que os trabalhadores, né, como classe tenham, né, uma massa salarial maior, né, a discriminação salarial contra o trabalhador negro é uma pauta importante a ser enfrentada. Né? Então, isso eu acho que é importante que esse debate seja realizado. Né? E aí, assim, é denunciar mesmo, né? Você denunciar critérios racistas de seleção. Né, essa questão da boa aparência, por exemplo, os sindicatos lutaram, isso hoje é proibido, embora aconteça de forma sutil. Né? A questão mesmo de você proibir a desigualdade salarial para mesmas carreiras, assim por diante. Como você avalia as políticas públicas, como a lei de cotas, por exemplo, voltadas à promoção dos direitos dos negros e do enfrentamento do racismo? As cotas, eu defendo as cotas como uma política temporária. Você é a favor ou contra? Sou a favor, né? Com política temporária. A cota é uma política assim temporária. Você tem, assim, você percebe que há um erro, né, de rota, né? E é uma correção de rota. Então é uma política imediata, temporária, né? Com metas e espera-se no futuro, né? Não muito distante, que isso não seja mais necessário. Né? Cota é assim que a gente percebe. E o Brasil já tem cotas para mulheres, por exemplo, tem cotas para deficientes físicos. Né? Eu não sei porque existe uma reação contrária quando é cotas para negros. Né? Aí mostra mais uma vez a dificuldade do Brasil discutir racismo. Aí está a grande questão. Nós temos uma participante do nosso programa, a Rosana Maria de Souza, ela participa muito do nosso programa, e ela cita o seguinte: em sua opinião, professor, não aumenta mais a discriminação quando as universidades adotam esse tipo de cota? Então, Rosana, é o seguinte, olha, não tem dados sobre isso, deve ter a ver. Agora, a discriminação sempre acontece, né? A discriminação, por exemplo, você, mesmo não entrando por cota, você vai ser discriminada num espaço que tem muitos brancos, né? Então, eu prefiro que haja discriminação em que você tenha mais negros participando, é um direito seu, né, um direito de qualquer jovem negro estar na universidade pública, que é bancado com o dinheiro no nosso bolso, do que você não ter acesso a isso, né? E, além disso, um dado interessante, uma pesquisa que foi realizada, que as universidades públicas, né, federais e a estadual do Rio de Janeiro, que aplicaram cotas, o desempenho dos cotistas é igual ou superior aos não cotistas. Então, essa ideia de que entrar pela cota significa rebaixar a qualidade está desmentido da prática.
Agora, tem um problema histórico aí também, Denis, que nós discutimos, estávamos discutindo no intervalo, em relação à inversão que houve das escolas, né? Sim. Ou seja, a escola pública, quando surgiu, foi para atender a burguesia, os brancos. E hoje se inverteu. Ou seja, a escola se deteriorou, não tem a qualidade que tinha há 80 anos atrás, e hoje a escola de nível fundamental e médio, quem utiliza, na sua maioria, são os negros e os seus ascendentes, né? E para esse negro, essas pessoas que fazem esse curso, tanto em fundamental e médio, ele vai lograr para uma faculdade particular. Exatamente. E o branco é o inverso, ele estuda todo o seu período médio, o ensino médio e também o ginasial, ele vai para uma escola particular. Depois, ele vai por que inverteu? Aí ele vai prestar uma universidade pública que deveria ser de direito de todos. É verdade. É porque houve uma desqualificação, desvalorização do ensino público fundamental e médio, né? Então isso é uma coisa muito grave no Brasil, né? Isso é geral, né? A escola pública, os salários dos professores foram rebaixados, as condições da escola pública, né, de fundamental e médio são precárias, né? Então isso é uma coisa muito grave, né? Que, inclusive, o próprio movimento negro tem lutado contra isso, né? Tem uma série de educadores negros, né? Pessoas do movimento negro que lutam pela qualidade da escola pública, né? Agora, a gente não dissocia, a gente acha que tem que ter cotas e também melhorar a escola pública. Então, as duas coisas têm que andar em paralelo. Senão é tapar o sol com a peneira, né? Claro, evidentemente. Por isso que eu falei que a cota é temporária, né? A cota é uma medida temporária, tá? Acompanhada de uma melhoria do ensino público e no futuro, né, a gente espera que não seja mais necessário as cotas, né? Tá certo. Estou conversando com o Denis de Oliveira, ele é professor da USP e membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos Indisciplinares sobre o Negro, tratando o tema de discriminação racial. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje, discriminação racial. O meu convidado, Denis de Oliveira, professor da USP. Denis, a Rosana volta a participar do nosso programa, como eu disse a você, ela é bem assídua aqui no nosso programa. A Rosana cita um caso que aconteceu com uma amiga dela. Ela foi em busca de uma vaga de emprego, chegando nesta empresa, ela fez a prova que deveria e tal, as exigências, né? E na entrevista perguntaram a esta colega da Rosana se ela falava inglês. A moça disse que sim. Você fala alemão? Disse que sim. Você fala francês? Sim. Então nós não precisamos de você, não precisamos de uma pessoa poliglota, então você não serve. Por que isso acontece? A gente ri, mas é uma pura verdade. Então, mas é verdade. Assim, o problema é o seguinte, o brasileiro, ele é preconceituoso, é racista, não admite que é. E aí inventa subterfúgios, né? Imagina, é absurdo isso. Uma pessoa com um grau de qualificação como esse vai ser gerente, né? Não é? Como assim, né? Além de falar as três línguas, ela foi em busca daquela vaga. Sim, para aprovar o seletivo. Então, pois é. Quer mais o quê? Aí é racismo. Brincadeira. Com certeza, né? Com certeza. Em sua opinião, Denis, por que a Universidade de São Paulo ainda não aprovou as cotas?
Porque a USP é uma universidade que ela foi fundada, foi formada para formar elite, né? Quando de formar elite não é só os que entram lá dentro, né? Mas veja, a contribuição que a Universidade de São Paulo tem dado para a resolução dos problemas sociais no Brasil é muito pequena, né? Por exemplo, vamos pegar o seguinte, qual que é a discussão que a USP tem, vou dizer que não tem, mas é pequena, né? Que a USP tem promovido para a questão da medicina, saúde pública, né? Para o combate das doenças que são mais epidêmicas da periferia, né? Tem uma outra coisa interessante, tem uma doença, uma enfermidade que é muito comum na população negra, chamada anemia falciforme, né? É uma doença que é dada por um problema sanguíneo e tal, né? E o maior problema dessa doença é que tem pouca pesquisa sobre ela, tem poucos estudos sobre ela, né? Então não tem uma discussão, pesquisa sobre isso. Eu imagino que a Universidade de São Paulo, com os recursos que ela tem, ela poderia dar uma grande contribuição, não dá. Né? Por quê? Porque o público que está ali dentro e que ela atende, né, não são pessoas que passam por essa experiência. Tá? Então as cotas são importantes, inclusive, até para redirecionar a USP e a Unicamp, etc. Tá. E ela ser uma universidade diferente. Né? Tá. Então a resistência é em função disso, ela não quer se modificar. Então você quer dizer para mim que muitos estão ali fazendo medicina, no caso do você citou da medicina, mas com especialização em outras áreas. Sim, cirurgia plástica, por exemplo, né, o atendimento de doenças, enfermidades que atingem mais a classe média alta, né, tudo isso. Né? A partir de 2014, Denis, a USP, a Unesp e a Unicamp deverão adotar o PIMESP, Programa de Inclusão com Mérito do Ensino Superior Público, que prevê, até 2016, 50% das matrículas em cada curso sejam destinadas aos alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. 35% desse total devem ser pretos, pardos ou indígenas. Até 40% desses estudantes devem ingressar a partir do ICES, que é o Instituto Comunitário de Ensino Superior, que vai oferecer cursos preparatórios com duração de 2 anos. Esses cursos, Denis, garantem o diploma universitário e o ingresso automático nas universidades públicas e estaduais, desde que o aluno tenha aproveitamento mínimo de 70%. Como você avalia este programa? Tá. Eu sou contra essa proposta do governo do Estado. Né? Primeiro, assim, o governo do Estado só propôs esse PIMESP em função da pressão, né, por cotas. Né? As federais estão aplicando cotas, há uma lei federal para isso. Né? O Movimento Negro de São Paulo passou a pressionar por cotas também. Há um projeto na Assembleia Legislativa, que é o PL 530/2004, que implementa cotas estaduais. Né? Então, diante dessa pressão, os reitores das universidades estaduais e mais o governo do Estado apresentar esse programa. Tem vários problemas, né? Primeiro, essa coisa de você criar uma antessala para a universidade, né? Que é o tal ICES, né? Que alguns chamam de college, né? Isso. Tá? Que é um curso que é à distância, primeiro, EAD, vai ser pela Univesp, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É um curso que, embora ele fale de preparar para entrar na universidade, ele tem uma grade curricular que é mais voltada para o ensino básico da administração, seja lá empreendedorismo, matemática financeira. Então não sei no que isso prepararia para o curso de medicina, por exemplo, biologia ou matemática, etc. Né? Então é complicado isso, né? Segunda, ele exige que o aluno tenha 70% de desempenho para entrar na universidade, nos 2 anos. Né? Então você vai criar uma série de pré-exigências que é muito mais para afastar e criar uma desistência do aluno de entrar na universidade pública do que outra coisa. Burocratizar Burocratizar. E dar esse diploma vou chamar de consolação, né? Esse tem um certificado por 2 anos e tal. Então acho que é muito mais a forma de você contemplar uma demanda de forma parcial, né? Tá aqui um prêmio de consolação, do que necessariamente garantir a entrada na universidade pública. Denis, como você vê o tratamento dado pela mídia sobre essa questão que nós tratamos racial? Você, inclusive, tem uma pesquisa sobre o tema? Tem uma pesquisa sobre esse tema, né, uma pesquisa que foi até parte dela publicada num livro, né, o meu núcleo, o NEIMB, está fazendo isso também, pesquisando isso. E nós detectamos os seguintes comportamentos da mídia em relação ao negro. Né? Primeiro, invisibilidade. Né? Existe um descompasso, uma desproporção entre a população negra no Brasil, que ela representa, e o número de negros que aparecem na mídia. Né? Nós chegamos a constatar que chega a ser inferior à mídia norte-americana, embora lá haja muito menos negros que o Brasil. Né? Então, primeiro dado. A segunda questão, né, que quando ele aparece nas questões lúdicas, ou de arte ou de esporte. Então, jogador de futebol, cantores de pagode, etc. E negros que têm destaque em outras áreas não têm visibilidade. Né?
Terceira questão, que a questão do racismo aparece pouco nos jornais e na mídia, de modo geral, né? Geralmente aparecem questões muito pontuais, quando afetam pessoas famosas, ou fora do Brasil, né? Mas esse racismo cotidiano quase não aparece. Quarto, a má vontade da mídia em discutir as propostas de combate ao racismo. Né? Então, geralmente, a questão... Só má vontade? Você vê só como má vontade? Não, vontade não, assim, é uma visão contrária, vamos chamar assim, né, ideologicamente contrária. Né? Por exemplo, a questão das cotas é mal vista, né, as opiniões contrárias tendem a ter maioria, assim por diante. Outra coisa, né, que existe uma folclorização da cultura negra, né, então a cultura negra é rica no Brasil, aí na música, na religiosidade, tudo. Isso é utilizado só como espetáculo, então há um certo respeito na visão disso. Certo. E a última coisa, em relação à mulher negra, existe uma sexualização, particularmente em algumas revistas de comportamento, masculinas e femininas, né? Sexualização que remete à ideia da mulata, à ideia da mulher, né, mulher fogosa, etc., né? Que é um desrespeito à mulher negra enquanto sujeito social. Tá? Então nós constatamos esses comportamentos da mídia em relação à questão social. E você dispõe dessa pesquisa? Tenho essa pesquisa, inclusive tem um livro publicado chamado O Negro nos Espaços Publicitários Brasileiros. Né? Esse livro foi organizado pelo professor Leandro Leonardo e está na internet, né? Ele está na web, disponível. Legal, bacana. Só para encerrar, Barack Obama, Michelle Obama, Joaquim Barbosa, são nomes que nós podemos olhar e ver que existem, são exemplos que devem ser seguidos? Sim, são bons exemplos, né? E é interessante assim, o caso do Barack Obama é exemplar, né? O Barack Obama, ele foi eleito, né, reeleito nos Estados Unidos, né, num país que é extremamente racista e tal, né? Só que é interessante assim, a dificuldade de você eleger um negro, né? Ele não fez um discurso antirracista na campanha dele. Ele apareceu lá, mas ele não fez essa pauta, né? Porque senão ele não seria eleito, né? Teve que abrir mão de algumas coisas, né? E são exemplos que devem ser seguidos. Sem dúvida, sem dúvida. Discriminação racial foi o tema do programa de hoje. Infelizmente, está acabando o programa. Quero agradecer o meu convidado, Denis de Oliveira, professor da USP e membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos Indisciplinares sobre o Negro Brasileiro. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Muito prazer, obrigado mesmo. Prazer é todo meu. Obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e, claro, também pela sua audiência. Você já sabe, nós temos um encontro aqui marcado no visãoemdebate@ig.com.br. Você participa do programa ou pelo site www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.